Opa, gente, aqui é o Matheus, né? E hoje aqui nós estamos para mais um vídeo do nosso canal, do canal Teu Eterno, né? Onde nós vamos fazer o react, né, dele mesmo, né? O Papa do Protestantismo, né, que excomungou o Lucas Banzoli devido a ele ter tido a audácia de questionar a imortalidade da alma, né, e ter feito a live com os adventistas da lá, né, ele mesmo, né, aquele que tem a chave de ligar e desligar, né, do reino de Lutero, né, aqueles que questionam a tal ortodoxia, né, e que já apareceu aqui no canal, inclusive acerca desse tema da imortalidade da alma, né, mas que hoje vai aparecer aqui sobre a doutrina tida como ortodoxa e a mais importante da dita ortodoxia cristã, que os religiosos tanto pregam, né? Então é ele mesmo, né? O Papa do Protestantismo, o seu João Flávio Martinez, né? Ele mesmo, eu não sei se vai dar pra vendo aqui, né? Não sei se vai dar pra ver aqui, ó, por causa da luz, mas é ele mesmo, né? Assim acho que tá dando pra ver melhor, o Papa do Protestantismo. Tá, vamos tecer alguns comentários aqui sobre o que ele falou acerca da doutrina da Trindade. Uma divindade, não é duas nem três, uma divindade, a essência. Dentro dessa divindade, três pessoas. Não dividimos a essência e não misturamos as pessoas. Se eu faço isso, eu caio na heresia. Ou eu caio no triteísmo, que é três deuses, ou eu caio no sabelianismo, que só coloca uma pessoa dentro da divindade, e aí Jesus, o próprio Pai teria morrido na cruz, ou eu cometo o arianismo, que aí eu tenho uma divindade superior e uma divindade inferior. Então, para resolver essa problemática de como Deus processou a salvação, da economia da revelação da divindade, nós temos que entender a doutrina da Trindade. Só ela explica o fato da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Ai, cara, pois muito bem, né? Vamos comentar aqui acerca do que ele falou, né? Acerca da doutrina da Trindade, né? Que é um modelo que vai tentar explicar, né? Sobre Deus, sobre quem é o único Deus, né? Só que o problema da doutrina da Trindade, né? E aí, tá, Martinez, você tem a Trindade clássica, você tem a Trindade contemporânea, né? Você tem vários modelos de Trindade. Não sei se o senhor sabe, né? Mas isso é um fato, né? Mas basicamente todos eles, né, vão pegar, né, esse conceito, né, de que Deus seriam, né, essas três pessoas distintas, iguais em poder, honra, glória, divindade, autoridade, né, e que formariam, né, esse único Deus, né, e que teriam, né, essa essência, essa mesma essência divina. Só que isso tem dois problemas, tá, seu Martinez? Primeiro ponto, né, você vai ter um problema grave, que é justamente o triteísmo, que foi o que ele mesmo mencionou, né? Porque já que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente, em poder, honra, glória, autoridade, divindade, e são distintos, logo são três deuses. Isso é um absurdo, né? Porque o monoteísmo, ele é claríssimo nas escrituras. Deuteronômio 6:4 diz: ouve Israel, o Eterno, o Senhor Deus é um só Deus, né? João 17:3, o próprio Senhor Jesus fala, né? Orando ao Pai, né? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, obviamente se referindo ao Pai, né? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. E 1 Coríntios 8:6, onde o apóstolo Paulo diz: porque para nós há um só Deus, e aí ele identifica quem é o único Deus, o Pai, né? De quem tudo procede, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas. Correto? Então note, Martinez, há um único Deus, sim. Só que agora, esse único Deus é o Pai, e não a Trindade. Esse daí é o primeiro problema. E o outro problema que eles usam para tentar corrigir o triteísmo é a questão de apelar, né, que essas três pessoas, né, formam uma única essência divina, né,
que aí você tem outro problema, que o Pai ele deixa de ser a divindade. Porque note, né, você pega esses 3 textos aqui que eu mencionei. Tem vários outros, tá? Aí você pega, né, esses 3 textos aqui que eu mencionei, que são os mais claros, na minha opinião, tá? Sobre a unicidade absoluta de Deus, tá bom? Você pega, e que o único Deus verdadeiro é o Pai, tá? E você pega eles. Você vê que o Pai, ele não faz parte da divindade. O Pai, ele é a divindade, tá bom? O único Deus verdadeiro é o Pai. Né? O próprio Senhor Jesus já conhece isso. Mesmo ressuscitado, ele chama o Pai de Deus meu, tá bom? Mostrando, tá? E aí eu vou aproveitar que, embora, né, o assunto do vídeo não seja a cristologia, né, acaba descambando em cristologia e pneumatologia também, né? Você tem um padrão monárquico, tá, Martinez? O filho, tá? Ele é de fato distinto do pai, tá bom? João 1 diz que no princípio era o verbo, né, do grego logos, né? E o verbo estava com Deus, né? Então note, se o verbo, o logos, obviamente uma referência ao filho, ao Senhor Jesus, né? Ele estava com Deus, que é o pai, né? Não tem como ele ser o próprio pai estando com o pai. É logicamente impossível, ou seja, o unicismo, ele de fato é errado, né? O sabelianismo, né? Ou então o monarquianismo modalista, né? Que é essa doutrina, né? Que é a heresia de Sabélio, né? Que é um único ser que fica se mostrando de modos diferentes, daí o modo modalismo, né? Ora se mostra como pai, ora como filho e ora como espírito. Não, essa doutrina de fato está errada, tá bom? Ela leva a heresia do patripassionismo, que é que diz que o pai morreu na cruz. Então essa doutrina está errada e eu não a advogo, tá bom? Eu não a advogo, tá? Você tem que... De fato, Jesus ele é ontologicamente distinto do Pai, gerado na eternidade, tá? E Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Mas por que, Martinez? Por ter uma mesma essência que o Pai? Por ser Deus impede igualdade com o Pai? Não, não, tá? Ele é Deus porque foi do agrado do Pai habitar plenamente nele, que é o que está em Colossenses 1,19, tá bom? E Colossenses 2,9. Nele habita plenamente toda a plenitude da divindade. Vamos lá. Divindade de quem? Dele próprio? Não, do Pai. Tá bom? Do Pai. O Pai se revela visivelmente nele. Por isso que a Escritura diz, né? Ele é a imagem do Deus invisível, tá? O primogênito de toda a criação, tá? Primogênito realmente em questão de honra, autoridade, direito à herança, né? A glória, a honra, a autoridade, tá bom? E Hebreus 1,3, né? Que diz que, que Deus ele se revela no Filho, tá bom? Por quê? Porque o Filho expressa visivelmente, tá? Quem o Pai é. Ele tem a divindade da qual o Pai é, tá? Por quê? Porque Deus, o Pai, como diz lá em João 1,18, tá? Nunca foi visto por ninguém, tá bom? Então, esse único Deus verdadeiro que é o Pai, ele tem que se revelar a nós. E como ele se revela? Através do seu Filho, tá bom, seu João Flávio Martins? Então, Jesus é Deus? É. Jesus tem toda a honra, glória, autoridade? Tem. Por quê? Porque o Pai deu isso tudo para ele e foi do agrado do Pai que assim fosse. É por isso que as Escrituras dizem lá em Atos 10, 38, né, que ele curava, libertava os oprimidos do diabo pelo poder de Deus, porque Deus era com ele. Então, note, nós temos um padrão monárquico, tá bom? Nós não temos um padrão anárquico, nós temos um padrão monárquico, onde o Pai é a fonte de tudo e o Filho recebe esse poder, essa divindade, honra, glória e autoridade para, né, agir em nome do Pai e receber adoração em nome do Pai, tá bom? Que é o que está lá, né, em Filipenses 2,6. Ele Deus o exaltou de sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tá bom? Mais uma vez um padrão monárquico, tá? Então, eu também, tá, aproveitando para falar, não sou ariano. Eu não acredito que Jesus é uma criatura, muito menos o Deus menor, porque, repito, tá? A única divindade é o Pai, tá? Jesus é Deus no Pai, tá bom? No Pai, e não a parte do Pai, tá?
ele é distinto de Deus, sim, então não há unicismo aí, só aí já quebra a falácia de que eu estou defendendo o unicismo, e né, ele também ele é Deus e tem toda a honra, glória e autoridade, porque foi do agrado do Pai que assim fosse, tá bom? Né? Jesus, o Pai, né, criou todas as coisas por meio do Filho, né? Não à toa ele é chamado de arquiteto de Deus, né? Que é o que está em João 1,3, né? E Colossenses 1,16. Tá? E é assim que a gente entende Gênesis 1,26. Tá? Tem trindade ali não, tá, Martinez? Quando diz façamos o homem, nosso mais semelhança, é o Pai criando por meio do Filho. Um plural majestático, não tem trindade ali não, tá? Porque esse conceito, né, de que Deus seria uma unidade composta, seria essa essência que forma essas três pessoas, isso não existe na mentalidade bíblica não, tá bom? Isso aí foi inventado depois, nos concílios, por influência da filosofia grega. Tá? As escrituras, o pensamento judaico, do qual os apóstolos obviamente herdam, já que eles são judeus, é que Deus é absolutamente um, unicidade absoluta de Deus. Quem é esse único Deus verdadeiro? É o Pai. Tá? Esse único Deus verdadeiro que é o Pai, ele gerou um filho na eternidade, né? Que é posterior a ele, né? De maneira lógica, tá bom? Assim como o curso de um rio é posterior à sua nascente por maneira lógica, tá bom? E esse filho, ele expressa visivelmente quem esse Deus é e tem a divindade da qual esse Deus é, tá? E age como seu enviado, tá bom? Tendo todo o poder, honra, glória e autoridade, né? Tudo recebido do Pai, o que coaduna com 1 Coríntios 8,6 também, né? Que do Pai tudo procede, inclusive a divindade, o poder, a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, seu Martinez? Agora, eu quero comentar só mais uma coisa aqui, tá, pessoal? Mais duas, na verdade. Mais duas, tá? Primeiro é acerca do Espírito Santo, né? Bom, falei acerca do Pai, falei acerca do Filho e acerca do Espírito Santo, que embora o assunto do vídeo seja teologia, eles vão começar a me acusar de sabeliano, ariano. Então por isso que eu tô, além de refutar, esclarecendo algumas coisas aqui, que é para deixar claro que é para não ter margem para ele me acusar depois. Tá bom? Então, já mostrei que o Pai e o Filho são distintos ontologicamente, já demonstrei que o Pai é o único Deus verdadeiro, já demonstrei que o Filho não ama a criatura, e o Espírito Santo, Mateus, como é que fica? Pois muito bem, o Espírito Santo é nada mais nada menos que a ação de Deus na sua criação, já que a Bíblia tem muitos termos intercambiáveis para o Pai acerca para o Pai, né, e o Espírito, um texto, né, fala que o Pai fez e o outro narrando o mesmo evento diz que o Espírito diz que foi o Espírito Santo que fez. Ou seja, são o mesmo ser, né? A mesma pessoa, né? O Espírito é o Espírito de Deus, ou seja, é o próprio Deus em ação. Tá bom? Vou aproveitar para colocar o restinho do vídeo dele, porque ele fala, né? Que a Trindade é a única forma de entender a salvação, né? Como que ele vai falar aqui, né? Vamos ver, acho que é aqui, ó. De como Deus processou a salvação, da economia da revelação da divindade, nós temos que entender a doutrina da Trindade. Só ela explica o fato da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então nós não estamos aqui criando ideias da nossa cabeça. Nós estamos trazendo a solução que a igreja achou para explicar os fatos, que já estão resolvidos. E aí termina o vídeo dele, pois muito bem. Né? Faz uma referência a Efésios 1, né? Que fala que o Pai elege, o Filho redime e o Espírito ele aplica, né? Essa salvação, né? Regenera, dado como selo garantido. Pois muito bem, seu Martinez. Eu também creio, todo cristão crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas agora, o modo como você entende eles é o que eu ponto. Já demonstrei que não tem trindade aqui. Já demonstrei que o único Deus verdadeiro é o Pai. Já demonstrei que apesar disso Jesus não é uma criatura. Já demonstrei que o Filho é distinto do Pai. Já demonstrei que o Espírito ele não é distinto do Pai, ele é ação do Pai. Não tem essa terceira pessoa, tá? Essa terceira pessoa, você pega as cartas apóstolas, ela nem é mencionada. Tá bom? E sim, é perfeitamente possível você ter a compreensão da morfia do Deus imortal, tá? Que é a doutrina desenvolvida pelo pastor Marcos Gisto, o qual eu tenho a honra, né, de poder ser pastoreado, eu com quem tive a honra de aprender.
tá? No seu compêndio lá de 6 obras, né? Que ele vai apresentar todas as linhas, e inclusive todas as linhas como sabelianismo, trinitarianismo, né? E falar e mostrar, né, a doutrina do Deus imóvel, tá bom? Que é que eu defendo. E é perfeitamente possível você não ser trinitário, como por exemplo, crer na morfia como eu creio, tá bom, Martinez? E entender a mecânica da salvação. Porque note, você tem um único Deus verdadeiro. Esse único Deus verdadeiro é o Pai. O Pai, antes da fundação do mundo, escolheu por soberana vontade, já que a eleição é segundo o beneplácito da sua vontade, tá bom, seu Martinez? Tá? Ou seja, pela escolha soberana de Deus, parte da humanidade para a salvação e partes para perdição. Tá bom? Beleza. O Pai já tem seus eleitos para a salvação. Então, a queda não é um acidente de percurso, mas sim a vontade de Deus. Deus decretou a queda, como diz o Calvino lá, né? Tá bom? É questão lógica. Então o ser humano caiu, precisa de um redentor. Tá? Deus tem que. Mas Deus tem os seus. Então ele só vai redimir os eleitos, né? Então, como que ele faz? Ele manda o filho, redime os eleitos. Só que esses eleitos também nascem pecadores, também nascem debaixo do pecado, tá bom? Do pecado original, já que tá lá todos os pecados e carecem da glória do eterno, né? Em que nós, né, também éramos filhos da natureza, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:3, eram filhos da ira, né, por natureza, né, em Efésios 2:1-3. Também andávamos segundo coisa apontada do príncipe, a pessoa desse mundo, etc e tal, tá bom? Então, esse Espírito Santo, que é nada mais nada menos que o Pai, aplicando a salvação que ele quis nos dar e que mandou o seu Filho, o seu enviado, tá? Já que Jesus fala em João 5:43, né? Que ele vem em nome do seu Pai, ou seja, ele é o enviado do seu Pai, tá bom? Agindo em nome do seu Pai, né? Morre, conquista a salvação para nós, pago, né? Está consumado, pago, quitado, do grego tetelestai, tá bom? E esse Deus que escolheu pessoas a quem salvar e mandou o seu Filho para poder pagar o pecado delas, no seu devido tempo e conforme o seu querer, aplica a salvação nessas pessoas que ele elegeu para a salvação, regenerando-as, né? Dando a fé para elas, né? Para que elas possam crer, né? E depois, através do seu Espírito, né? Os guiando-as por toda a verdade e santificando-as, né? Mostrando a verdade acerca do Evangelho e das Escrituras, né? E santificando-as por meio do seu Espírito, que é nada mais nada menos que a sua ação imanente na criação. Então note, Martinez, é perfeitamente possível você não ser trinitário e ainda assim entender Efésios 1 e ainda assim entender a mecânica da salvação, como eu acabei de explicar à luz de Efésios capítulo 1. Tá bom, Martinez? Então essa sua afirmação final aí é papo furado e é única e exclusivamente conselhos de doutrina de homens, opinião de homens, e fica por conta do Senhor, tá bom? Então, gente, vídeo, né, era isso que eu tinha para comentar acerca do que o Martinez falou, tá? Peço que vocês, por favor, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, tá? Para que a verdade de Deus, né, possa chegar, né, a mais pessoas, tá bom? Então, é isso aí. Deus abençoe.